tive um sonho que para mim foi algo assim muito real. Eu posso até dizer que foi uma revelação da parte de Deus, um despertar, na verdade. Esse sonho, ele aconteceu assim, em um lugar que eu não faço ideia de onde seja, mas eu me via dentro de um restaurante e tinha um homem junto comigo que me acompanhava. E quando eu entrava nesse restaurante, eu vi uma mulher que recebia e tinha várias pessoas, famílias ali, mas era um lugar escondido, oculto, um lugar assim que poucas pessoas tinham acesso, né? Então era algo assim secreto, como se fosse um restaurante secreto. Parecia ser até dentro de uma caverna, de tão secreto que ele era, escondido, né? E quando eu entrei naquele restaurante que eu fui pra cozinha, eu vi um homem vestido de preto. E naquela cozinha eu via várias crianças recém-nascidas. Crianças, bebês. E um desses bebês estava sendo preparado para ser cozido. E eu via uma panela grande, como se fosse um tacho grande, que ele estava untando para colocar esse bebê. E quando eu vi aquela cena daquela criança que estava para ser, né, cozida viva, eu fiquei em pânico, eu fiquei assim, horrorizada. E eu queria ir lá ajudar a salvar aquela criança, só que eu não podia, porque o homem não estava me vendo. Eu estava ali, mas eu não estava presente em corpo físico. E aí, quando eu vi aquela cena do homem preparando a panela e colocou aquela criança, e eu falava pro anjo, a gente tem que voltar lá e tirar aquela criança de lá, porque ela vai agonizar, ela vai morrer. E aí o anjo me falava que não tinha o que fazer. Então, quando eu tava saindo dali, eu fiquei em choque, literalmente, assim. Eu saí dali de dentro e eu vi as pessoas entrando e esperando o prato delas para se servirem. E já tinha algumas pessoas que estavam ali se alimentando e eram bebês, eram crianças. Acredito eu que Deus, ele sabe de todas as coisas. Existem muitas coisas que estão em oculto que a gente nem imagina. Mas Deus, ele vê tudo, né? Até o que está em oculto, que ninguém faz ideia do que está acontecendo, ele está vendo. E hoje, fazendo o meu devocional, Deus me deu até uma palavra que fala sobre essa visão que eu tive. E a palavra está em Mateus 10, 26 em diante. Aqui diz: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós de que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então essa palavra, ela fala claramente sobre as coisas que estão em oculto, nada ficará em oculto, tudo será revelado. E nós sabemos que no mundo jaz o maligno. E as pessoas que estão temendo a morte, essas devem temer a morte da alma e não somente do corpo. E quando Jesus, ele fala que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer a espada, ele veio para fazer a justiça, né? Porque ele é justo. Ele veio para nos trazer a salvação. Nós estamos aqui nesse mundo para levar a palavra, como o Senhor mesmo diz aqui. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E aqui o Senhor diz para: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque Deus falou claramente comigo que eu deveria compartilhar esse sonho, essa revelação, porque realmente é algo que nós nem fazemos ideia que pode estar acontecendo, mas já há indícios, né, de que isso é possível. E também que nós devemos anunciar, né? O que o Senhor nos revelou em trevas, nós devemos anunciar em luz, dizer em luz. Porque aonde há luz não há trevas. E escutai e pregai-o sobre os telhados. E aqui eu sei que eu estou falando para muitas pessoas. Eu sei que esse vídeo ele pode alcançar muitas pessoas. Então o Senhor manda te falar. Desperta-te, acorda desse sono de morte, porque o pecado, o preço do pecado é a morte da alma. Mas aquele que desperta, que ouve a voz do seu Senhor, que atende o seu chamado, esse será salvo. Esse será a luz nas trevas, e esse será bem-aventurado, porque o Senhor vai confessar o seu nome, porque o seu nome vai estar escrito no livro da vida. E você será chamado de filho, de filha, e não será condenado. E esse vídeo é justamente para as pessoas que estão aí dispersas, que estão, não acreditam que haverá um dia a volta do Senhor, que não acredita que a salvação é real, que não acredita que existe uma morte eterna. Porque e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, tema a morte eterna, porque a pessoa que não teme a Deus, a pessoa que não tem temor à sua palavra, essa vai perecer no inferno, a sua alma e o seu corpo. E esse sonho eu vi claramente crianças
sendo, né, vivas. É muito triste, só de imaginar chega a doer o coração. Eu acordei anestesiada desse sonho, mas aquilo ficou martelando na minha mente, ficou. E eu faço meu devocional todos os dias, eu faço a leitura da palavra, e hoje a palavra falou muito sobre despertamento, que não é para as pessoas ficarem dormindo, que é para acordar, que é para você buscar enquanto há tempo, porque o tempo está se acabando e vai chegar uma hora que você não vai mais encontrar. Então, medita nessa palavra e receba no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.